falar sobre o assunto introdução de germoplasma e seleção, que é um assunto muito importante nos dias de hoje para o melhoramento vegetal. Ei, amigo, tudo bem? Bom dia. Qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Igor. Então, Igor, você sabe o que é germoplasma? O quê? Germoplasma. Confira comigo o que é com os nossos especialistas. O que se entende como germoplasma? É o material que constitui a base física da herança, sendo transmitida de uma geração para outra. Germoplasmas são unidades conservadoras de material genético de uso imediato ou com potencial de uso futuro, onde não ocorre o descarte de acessos, o que diferencia das coleções de trabalho, que são aquelas que se elimina o que não interessa ao melhoramento genético. O germoplasma introduzido de outras regiões do país onde haja restrições de trânsito e do exterior precisam necessariamente passar por um rígido controle. O germoplasma vem ocorrendo desde os primórdios da humanidade, sendo a atividade mais importante na implantação da agricultura. Assim, a importação de germoplasma teve e continua tendo grande relevância para o país, que desde o descobrimento ele já vem recebendo um germoplasma dos mais distantes países, até mesmo antes disso, que é através das ações indígenas. Existem várias categorias de germoplasma: os parentes silvestres, as populações locais, cultivares primitivos, cultivares que foram substituídos, linhagens experimentais, mutações e cultivares modernos. Matheus, você conhece algum desses termos? Mutações eu sei o que é, aquela do X-Men, não é? Então, vamos ver o que é. Apesar dele deter a maior diversidade biológica do mundo, ele ainda necessita do germoplasma para o melhoramento genético vegetal. O rígido controle refere-se ao fiel cumprimento da legislação fitossanitária vigente e se concretiza através de ações que incluem a quarentena doméstica. Por exemplo, cultivar é a designação dada a determinada forma de uma planta, cultivada correspondendo a um determinado genótipo e fenótipo que foi selecionado e recebeu um nome único e devidamente registrado com base nas suas características produtivas, decorativas ou outras que se tornem interessantes para o cultivo. Mutações são mudanças na sequência dos nucleotídeos do material genético de um micro-organismo. Podem ser causadas por erros de cópia do material durante a divisão celular. Nas populações, as mutações proporcionam o surgimento de novos tipos de genes, sendo responsável pela variabilidade genética. A mutação pode ocorrer por adição, eliminação ou substituição de um ou poucos nucleotídeos de uma fita de DNA. Parentes silvestres compreendem espécies nativas que compartilham ancestralidade recente com plantas cultivadas e apresentam uma fonte potencial de características valiosas para o programa de melhoramento. Cultivares primitivas são de interesse para trabalhos de melhoramento por possuírem genes de resistência a muitas doenças e pragas importantes. Cultivares de polinização aberta, elas foram rapidamente substituídas por híbridos no Brasil. Linhagens experimentais é quando os indivíduos que se originam da autofecundação e não há variações nas gerações. Quando ocorrem variações, a linhagem é chamada de híbrida. Assim como o Brasil, pode-se afirmar que nenhum país é autossuficiente em recursos genéticos vegetais, ou seja, todos os povos são dependentes em maior ou menor grau de germoplasma exótico para a agropecuária. E aí, o que achou disso, Matheus? Cara, achei bem interessante. E no Brasil tem banco de germoplasma? Então, no caso brasileiro, a base de toda a nossa alimentação é feita de germoplasma exótico. Isso ocorre, pois mesmo sendo um país de mega biodiversidade, nossos costumes alimentícios vêm dos costumes de nossos colonizadores, tornando-nos fortemente dependentes de tais recursos fitogenéticos. E você, Igor, o que achou? Achei interessante. Queria perguntar se tem como se obter parentes silvestres a partir do banco de germoplasma. Vamos responder sua dúvida com os nossos pesquisadores. Qualquer trabalho de melhoramento genético está nos bancos de germoplasma, os quais disponibilizam os genes necessários para serem manipulados e introduzidos pelos melhoristas genéticos. Assim, tais bancos têm que ser enriquecidos constantemente com novos acessos, cujos genes farão parte de novos cultivares elite lançados pelos programas de pesquisa científica. Existem dois tipos de seleção: a seleção natural e a seleção artificial. Dentro de artificial, nós temos os métodos genealógico e massal. Você sabe o que é seleção artificial? Não, velho. O que eu conheço de seleção é só do galo. Então, vamos acompanhar com os nossos especialistas. A
A seleção artificial consiste em cruzamentos seletivos realizados pelos seres humanos, com o intuito de selecionar características fenotípicas desejáveis. Este processo também é uma forma de testar a evolução experimentalmente. A seleção artificial funciona da seguinte forma: o homem seleciona um indivíduo com uma determinada característica desejada e promove o cruzamento entre eles, fazendo o mesmo tipo de seleção nas gerações seguintes. Isso faz com que os genes responsáveis pelas características selecionadas tenham uma frequência aumentada, tendendo a entrar em homozigose. Vocês lembram o que é homozigose, né? Lógico, possui 2 alelos iguais para aquele caráter. Como cada célula possui 2 alelos iguais, todos os gametas de um indivíduo homozigoto são iguais. Mas a população então tem sua variabilidade genética reduzida, o que pode ser um problema. Sem variabilidade genética, fica mais difícil para que uma população se adapte a variações ambientais. Além disso, outra preocupação é o efeito do endocruzamento, que aumenta a possibilidade de que esses genes recessivos deletérios se manifestem. Por outro lado, temos a seleção natural. Igor, você sabe o que é seleção natural? Não sei, mas eu acho que tem a ver com Darwin. Vamos voltar com os nossos especialistas para sanar essa dúvida. A seleção natural é um dos mecanismos condutores do processo evolutivo, que, por sua vez, é uma mudança das populações ao longo do tempo. Ela consiste no processo pelo qual os indivíduos de uma população que estão mais bem adaptadas a determinada condição do ambiente são favorecidos por possuírem mais chance de sobreviver e reproduzir que aqueles menos adaptados, né? Para que a seleção natural ocorra, são necessárias 4 condições básicas: reprodução, variabilidade, hereditariedade e a variação na aptidão. Sim, A reprodução, os organismos devem se reproduzir para formar novas gerações. Já a variabilidade, deve haver diferença entre os indivíduos da população. A hereditariedade, os descendentes devem herdar características dos seus progenitores. E na variação na aptidão, alguns indivíduos devem ter maior probabilidade de se reproduzir do que outros. Neste contexto, vale ressaltar que a seleção natural não é só um dos mecanismos condutores da evolução, mas é o único que explica as formas de adaptação que encontramos na natureza de maneira consistente. Ela atua diretamente sobre o fenótipo dos organismos e indiretamente no genótipo, aumentando a frequência dos alelos, que conferem vantagem adaptativa e diminuindo os alelos desvantajosos. O processo atua em todas as populações, mesmo em ambientes regulares, eliminando os fenótipos desviantes. Tem uma coisa a falar, Igor? Tem, muito interessante. Obrigado pela passagem de conhecimento. Na seleção massal, a população original é avaliada e um número de plantas é selecionada com uma base no fenótipo. A semente de polinização aberta das plantas selecionadas é agrupada para dar origem à próxima geração. O ciclo de seleção pode ser repetido uma ou mais vezes para aumentar a frequência de alelos favoráveis. um dos principais problemas da seleção massal é que ela é baseada somente no fenótipo. Por isso, este tipo de seleção é muito influenciado pelo ambiente. O principal uso desse método é na obtenção de novas variedades em espécies vegetais que ainda não foram muito trabalhadas, geneticamente ou para caracteres de alta herdabilidade. A seleção massal é o método mais antigo do melhoramento de plantas e vem sendo utilizado pelos agricultores há milhares de anos. Sua vantagem é que é rápido e barato para aumentar a frequência de genótipos desejáveis numa população. Selecionam-se plantas com critérios visuais pré-estabelecidos. As linhagens selecionadas poderão ser utilizadas individualmente para formar uma nova linhagem ou misturar todas as sementes para formar uma variedade com mistura de linhas puras. Agora vamos lanchar que eu tô com fome. Ainda dentro da seleção artificial tem o método genealógico, gente. Deixa eu explicar esse. Na seleção de plantas individuais, a partir da geração F2 são colhidas isoladas e semeadas em linha de geração F3, quando ocorre a seleção das melhores famílias e dos melhores indivíduos dentro das famílias. O processo se repete até que a maioria dos locos estejam em homozigose, quando as melhores linhagens identificadas irão participar de experimentos regionais de competição de cultivares. As melhores plantas são identificadas visualmente e colhidas, dando origem à próxima geração F2 para F3.
Seleciona então dentro e fora das linhas. A planta selecionada é colhida e dará origem à linha seguinte. Plantas selecionadas numa mesma linha dão origem a famílias. Chegarão então a um nível de homozigose desejado dentro das famílias. Então serão colhidas, avaliadas e experimentadas. Depois desse incrível encontro de cabeças pensantes, vimos a importância da introdução de germoplasma e seleção para o melhoramento genético de plantas, e que essa é uma das tecnologias que impulsionam o desenvolvimento. Obrigado e até a próxima! Cagar, Pedro. Eu que falo, uai.